Caso Ximenes Lopes versus Brasil. Contexto em que se deu o fato. Em 1º de outubro de 1999, a família de Damião Ximenes Lopes, então com 30 anos, o internou na Casa de Repouso Guararapés, em Sobral, centro psiquiátrico particular hospitalar, mas vinculado ao Sistema Único de Saúde. Damião já havia sido internado na mesma clínica em 1995 e 1998. Apesar de ter problemas nervosos, não querendo comer ou dormir durante a internação, segundo o relato de sua mãe ao tribunal, Damião estava em perfeita saúde física, que era o estado ao entrar na casa de repouso. Na manhã seguinte, quando Albertina Viana Lopes ia visitar o filho, por volta das 9 horas, conheceu outro homem. Damião estava sangrando, machucado, tinha roupa rasgada, estava sujo e cheirava a fezes. Tinha as mãos amarradas nas costas, tinha dificuldade para respirar, estava em agonia, gritava e pedia ajuda à polícia. Damião Ximenes Lopes faleceu às 11 horas e 30 minutos do dia 4 de outubro de 1999. Apesar disso, o médico Francisco Ivo de Vasconcelos, chamado para retornar à Casa de Repouso Guararapés, declarou a morte de Damião como uma parada cardiorrespiratória natural e afirmou que o cadáver foi encontrado sem marcas externas. No mesmo dia, a família de Damião solicitou autópsia e o corpo foi transportado para Fortaleza. Após a morte de Damião, sua família encontrou muitas outras pessoas que sofreram maus-tratos, cujos entes queridos foram espancados dentro da Casa de Repouso, que na época era o único centro de internação psiquiátrica da região de Sobral. Como constatou a Corte Interamericana, as condições de detenção da Casa de Repouso Guararapés eram desumanas e degradantes, e havia um contexto de violência, agressão e maus-tratos em que vários detidos apresentavam frequentemente lesões nos membros superiores e inferiores provocados por funcionários do hospital, incluindo 2 mortes registradas em circunstâncias semelhantes em anos anteriores. A morte violenta de Damião e a inação do Estado em punir os responsáveis tiveram profundas repercussões na família Ximenes Lopes. Cosme, irmão gêmeo de Damião, também desenvolveu depressão e perdeu o emprego. O processo no Brasil. A família de Damião prestou queixa na delegacia de Sobral no mesmo dia de sua morte. Um mês depois, no dia 8 de dezembro, a polícia de Sobral enviou ao Ministério Público o seu relatório conclusivo, no qual indicava a provável responsabilidade de pessoas ligadas aos maus-tratos, tortura e homicídio denunciados pela família do paciente Damião Ximenes Lopes. A denúncia, porém, não dizia respeito ao médico Francisco Ivo de Vasconcelos, que não prestou assistência adequada a Damião, nem ao auxiliar de enfermagem Elias Gomes Coimbra, responsável pela primeira contenção do paciente em outubro de 1999. Em 2003, quase 4 anos após a morte de Damião, o Ministério Público solicitou a inclusão de Ivo de Vasconcelos e Gomes Coimbra como arguidos. À época do julgamento da Corte Americana, o processo criminal aguardava procedimento judicial para interromper a suspensão da apresentação de alegações finais, mesmo sem ter sido proferida condenação em primeira instância, quase 7 anos depois da morte de Damião. Paralelamente à ação penal, em julho de 2000, a mãe de Damião Ximenes Lopes também ajuizou ação de indenização por danos morais contra os responsáveis da Casa de Repouso, pela dor, tristeza, sofrimento e humilhação que sofreu. Exceções preliminares. Durante a fase de contestação do procedimento, o Estado brasileiro apresentou uma exceção preliminar, justificando o não esgotamento dos recursos internos provenientes das supostas violações analisadas pela Corte.
Em seus escritos, a comissão e os representantes concordavam que o Estado brasileiro não cumpriu sua obrigação de proteger e preservar a vida de Damião Ximenes Lopes, não apenas porque seus agentes foram responsáveis pela morte, mas porque o Brasil também não supervisionou adequadamente a casa de repouso, nem incentivou investigações sérias e punições dos responsáveis. A Comissão Interamericana também destacou as condições da casa de repouso como incompatíveis com a dignidade humana e também as falhas na contenção física a que Damião foi submetido. Pouco depois da decisão da Corte de prosseguir com a sentença de mérito em audiência pública, realizada no mesmo dia, o Estado manifestou o seu reconhecimento internacional pela violação dos artigos 4º e 5º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e solicitou o fim da controvérsia sobre estes pontos. A Corte aceitou o reconhecimento brasileiro, afirmando que este reconhecimento constitui uma contribuição positiva para o desenvolvimento deste processo e é de fundamental importância para a validade dos princípios que inspiram a Convenção Americana no Estado. O tribunal enfatizou que o direito à vida e à integridade pessoal não pode, em caso algum, ser suspenso, e enfatizou que as características pessoais de uma vítima de tortura ou tratamento cruel ou deficiência mental, no caso de Damião, devem ser levadas em conta durante a análise das violações de direitos. Sobre a subjugação física de Damião, por parte dos enfermeiros e pacientes da casa de repouso, a decisão sublinha que a submissão é uma das medidas mais agressivas a que pode ser vivenciada por um paciente de tratamento psiquiátrico, devendo ser utilizada como último recurso e só deve ser realizado por pessoal qualificado. Quanto à casa de repouso, a Corte enfatizou que, como o lar de idosos fazia parte do Sistema Único de Saúde, o Estado estava obrigado a regulamentá-lo e supervisioná-lo, não só em virtude de suas obrigações decorrentes da Convenção Americana, mas também devido às suas obrigações internas e regulamentos, e ressaltou que o Estado tinha conhecimento das condições de internação oferecidas pela Casa de Repouso Guararapés no momento dos fatos. Nesta base, a sentença estabelece que, por ter descumprido seus deveres de respeito, prevenção e proteção, face à morte e ao tratamento cruel, desumano e degradante sofrido pelo senhor Damião Ximenes Lopes, o Estado é responsável pela violação dos direitos à vida e à integridade pessoal, consagrados nos artigos 4.1, 5.1 e 5.2 da Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 do mesmo tratado, em detrimento do senhor Damião Ximenes Lopes. Nas suas alegações finais, os representantes das vítimas também destacaram a violação por parte do Estado no direito à integridade pessoal, com detrimento dos familiares de Damião Ximenes. Nem a comissão nem o Estado comentaram esta alegação. No presente caso, os juízes consideraram provado que Albertina Viana Lopes, Francisco Leopoldino Lopes, Irene Ximenes Lopes e Cosme Ximenes Lopes, respectivamente mãe, pai, irmã e irmão gêmeo de Damião, sofreram todo o transtorno causado pela morte do seu ente querido, levando em conta os laços afetivos e as circunstâncias de sua morte. Nesta base, a Corte determinou que o Estado é responsável pela violação do direito à integridade pessoal consagrado no artigo 5º da Convenção Americana em relação ao artigo 1.1 do mesmo tratado. Para a CIDH, as autoridades brasileiras não procuraram efetivamente elucidar a verdade sobre a morte de Damião, e a ausência de condenação em primeira instância, após 6 anos, demonstra uma denegação de justiça. Nos seus escritos, também rejeitaram a alegada complexidade do caso e sublinharam que a família de Damião tinha feito esforços consideráveis para avançar a investigação. O Estado negou ter violado os direitos consagrados nos artigos 8º e 25º da Convenção Americana, afirmando que tomou todas as medidas necessárias
necessárias para investigar as circunstâncias e punir os responsáveis pela morte de Damião Ximenes Lopes. A Corte Americana rejeitou a afirmação do Estado brasileiro de que a demora na resolução judicial do caso se devia à sua complexidade. A sentença sublinha ainda que a falta de justiça na ordem penal tem impedido os familiares de Ximenes Lopes, em especial sua mãe, de obterem indenização civil pelos fatos deste caso, uma vez que, de acordo com a legislação do Estado em vigor à época, a indenização civil por danos causados por ato ilícito, qualificado como criminoso, pode ser objeto de apuração da infração em processo penal. Nesta base, o tribunal conclui que o Estado não proporcionou aos familiares de Ximenes Lopes um recurso eficaz para garantir o acesso à justiça, a determinação da verdade dos fatos, a investigação, a identificação, a acusação e, se for caso disso, a punição dos responsáveis e reparação pelas consequências das violações. Assim, determinou que o Estado é responsável pela violação dos direitos, as garantias judiciais e a proteção judicial consagrados nos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana em relação ao artigo 1.1 do mesmo tratado, em detrimento de Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda. Em 29 de junho de 2009, quase 10 anos após a morte de Damião Ximenes Lopes, o juiz condenou os 6 arguidos responsáveis pela sua morte a 6 anos de prisão. Os juízes enfatizaram que a autópsia revelou morte de causa desconhecida e afirmaram que, devido ao mau estado de saúde do lesado, as pessoas, antes de entrarem no lar de idosos, já não comiam nem bebiam adequadamente. No âmbito da ação civil movida pela mãe de Damião, a Justiça do Ceará determinou que a Casa de Repouso Guararapés, o médico Francisco Ivo de Vasconcelos e o diretor clínico Sérgio Antunes Ferreira Gomes indenizem Albertina Viana Lopes por pessoa R$150 mil. O tribunal deixou em aberto o procedimento de fiscalização do cumprimento dessa seção, exigindo que o Brasil especifique quais atividades de treinamento são destinadas a funcionários envolvidos na assistência à saúde mental em instalações da mesma natureza que a Casa de Repouso Guararapés e que possui conteúdos relacionados a princípios que devem ser implementados. No relatório final do tribunal, em 2010, o Brasil reiterou as informações apresentadas nos artigos anteriores e elaborou um relatório cronológico sobre as atividades que desenvolveu desde 2002 para formar profissionais da área de saúde mental. No final de 2018, mais de 12 anos após a decisão do tribunal, o então ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, editou o decreto número 377, que institui um grupo de trabalho no âmbito do Ministério com o objetivo de adotar medidas para cumprir posição relativa à formação em direitos humanos para profissionais de saúde mental, contida na sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Ximenes Lopes versus Brasil. Numa nota datada de 10 de dezembro de 2020, o Ministério dos Direitos Humanos limitou-se a afirmar que está em negociações com o Ministério da Saúde com o objetivo de discutir e operacionalizar a continuidade destes programas de formação. O grupo de trabalho, instituído através da portaria MDH número 377/2018, foi uma iniciativa do então Ministério dos Direitos Humanos com o desejo de possibilitar o pleno cumprimento da posição do Acordo sobre a Formação em Direitos Humanos para profissionais especialistas em saúde mental, constante no acordão proferido pela Corte Interamericana.